Um dos atrativos mais importantes do Scilab é a facilidade com que a gente consegue desenhar gráficos. Isso é uma coisa que será útil para vocês em cálculo, em geometria analítica, em física, em química, em todas as disciplinas que vocês fazem. Então, é muito prático, é muito fácil desenhar gráficos no Scilab. Eu vou ensinar aqui só o básico mesmo de fazer gráficos. Existem 1000 possibilidades de fazer gráficos no Scilab. Isso é uma coisa que vocês têm que ir explorando por vocês mesmos. Porque o objetivo desse curso aqui não é fazer gráficos, mas o ganho é tão grande, é tão importante que eu vou dedicar um pouquinho de tempo aqui a isso. Vetores são essenciais, gente, para a construção de gráficos no Scilab. O comando mais simples para a gente desenhar um gráfico é plot 2D, x, y, onde x e y são vetores com as mesmas dimensões. O que acontece com isso daí? O Scilab desenha um gráfico unindo por retas, ele faz uma poligonal, os pontos com as coordenadas x1, y1, x2, y2, e por aí vai até atingir o último elemento de x e de y. Vamos ver um exemplo, tá bom? Se a gente tiver aqui x igual a esse vetor aqui, tá bom? 1, 4, 7, 11. Y, esse outro vetor aqui. Se eu fizer plot 2D de x e y, o resultado vai ser esse daqui. Por que o resultado foi esse? O primeiro ponto aqui, esse que está aqui, tá bom? É o 1, 12, tá bom? X igual a 1, y igual a 12. Segundo ponto, 4, 6. Terceiro ponto, 7, 15. E o último ponto aqui, o quarto e último ponto, 11 e 7. É assim que se constrói gráficos no Scilab. Tem 1000 possibilidades a serem exploradas. Bom, mas a essência é essa daqui. Esses pontos podem seguir qualquer sequência. A gente pode construir qualquer poligonal. Bom, não precisa de ser daquele formatinho de função que a gente viu aqui, não. Bom, então, se a gente tiver, por exemplo, esses dois vetores aqui, isso aqui gera esse desenho aqui. O primeiro ponto, tá bom, é 2, 3. O segundo ponto é 5 e 1. O terceiro ponto é o 3 e o 4. E o quarto ponto é o 4, x igual a 4 e y igual a 7. Bom, vamos ver aqui um exemplo de uma poligonal grande. Este arquivo aqui, gente, mapaminas.txt, que eu vou abrir aqui para mostrar para vocês, e vocês encontrarão ele lá no site também. Ele é aqui tá, eu estou abrindo ele utilizando esse software aqui, o PSPad. Ele é um programa bom para tratar arquivos texto. Eu acho ele bem superior ao bloco de notas. Eu recomendo muito a instalação dele, ele é free. Vamos chamar esse aqui, PSPad. Tem diversas vantagens que vocês vão percebendo aos poucos. Bom, então esse arquivo aqui, o que ele tem? Ele tem uma linha aqui com um texto, tá certo? Explicando que ele tem coordenadas, gente, pelo nome aqui a gente vê. Tá bom? Então você tem uma série de pontos aqui, e ele é um arquivo grande. Tá vendo? Ele vem, vai indo, e a gente vê aqui embaixo, tá bom? Que ele tem 2.129 linhas. Eu quero então ler esse arquivo, tá bom? Tem um comando muito simples para ler esse arquivo no Scilab, que é o seguinte: eu vou chamar aqui de coordenadas, uma variável, que eu vou atribuir um valor a ela através da leitura de um arquivo. É equivalente ao input, só que agora eu consigo ler muitos números de uma vez. Eu consigo ler uma matriz grande, que é o caso dessa daqui. Bom, ele chama-se fmat. Ele lê arquivos com aquele formato, com esse formato aqui. Bom, esse formato é bastante regular. Você pode ter algum texto aqui nas primeiras linhas e o resto é um arranjo regular de números. Tá bom? Então, para isso, esse arquivo, esse comando fscanfmat, ele serve exatamente para você conseguir ler, ou seja, trazer de um arquivo, informação que está no arquivo, para uma variável da memória do Scilab. Então, aqui eu ponho o nome do arquivo. O arquivo tem que estar no diretório corrente do Scilab, que é, entre aspas, tá? mapaminas.txt. E aqui, gente, eu vou apertar Enter aqui. Então vocês estão vendo aqui, eu não pus um ponto e vírgula. Eu deveria ter feito o mesmo comando, gente, com um ponto e vírgula. Depois esse ponto e vírgula pequenininho aqui, ele elimina o eco do Scilab. Cada vez que você atribui um valor, a console do Scilab ecoa esse valor. E quando a gente tem valores
compostos por muitos e muitos elementos, isso é muito chato, não serve para nada, eu ecoar aqui 2000 e não sei quantos números. Tá bom? Então eu ponho esse ponto e vírgula, e de tal forma que eu li outra vez, repeti a operação, tá bom? Mas dessa vez não saiu nada aqui. Mas será que foi lido mesmo? Vamos ver aqui, size de coordenadas. Size de coordenadas, a gente tem 2.128 linhas e 2 colunas. Bom, e corresponde exatamente isso aqui. Aqui são 2.129 linhas, mas a primeira linha é um texto que foi ignorado por esse comando xscanf-mat. Bom, então agora eu quero fazer um gráfico, eu preciso de 2 vetores, né, x e y. Então eu vou extrair a longitude primeiro desse coordenadas, tem 2 colunas, então eu vou pegar a primeira coluna e colocar num vetor que eu vou chamar de long. Long, então, é igual a coordenadas, 2 pontos, que são todas as linhas, e primeira coluna. Tá? Vou colocar o ponto e vírgula para minha tela não ficar pulando. E lat igual a coordenadas, 2 pontos, quer dizer, todas as linhas, segunda coluna, com esse 2 aqui. Bom, ponto e vírgula mais uma vez. E agora, plot 2D, long, vírgula, lat, e o resultado é esse aqui, o nosso mapa de Minas Gerais. Bom, que é exatamente como essa poligonal que nós desenhamos antes aqui, mas feita por muitos e muitos pontos. Bom, é assim que a gente desenha um mapa. Vamos aprender agora a desenhar gráficos de funções conhecidas. A primeira coisa para a gente reparar, que facilita muito a vida nossa, é que as funções MATLAB são matriciais. Em qual sentido? A função sqrt, por exemplo, assim como a função seno, cosseno e quase todas as funções SciWeb, se ela for chamada com um argumento que é matricial, o resultado também é uma matriz. Então, por exemplo, se nós tivermos essa chamada aqui, sqrt, desse vetor aqui, 4, 9, 16, 25. Qual que é o resultado disso daqui? É um vetor. E esse vetor, por que foi esse vetor aqui? Por que resultou nisso? É porque 2 é a raiz de 4, 3 é a raiz de 9, 4 a raiz de 16 e 5 a raiz de 25. Vamos agora fazer um gráfico de seno de x, usar o Scilab para fazer um gráfico de seno de x entre 0 e 3π, digamos. Então a primeira coisa que eu faço é criar o vetor x. Então o x, eu vou fazer ele igual a um tanto de números, tá bom? 0, 2 pontos, começa com 0, primeiro número é 0, eu vou pôr aqui um intervalo que digamos 0,8, que vai até 3 vezes 100π. Então o x aqui, ele é esse conjunto de números aqui. Então agora eu vou fazer o seguinte, y igual a seno, sim, de x. Então y vai ser esse outro conjunto de números aqui. Se eu fizer aqui plot 2D x, y, eu vou obter esse gráfico aqui de seno de x entre 0 e 3π. Bom, o gráfico aqui não ficou muito bonito não, tá bom, gente? Porque está um pouco cotoveludo, né? Isso aqui, se a gente chamar isso aqui de curva, é muita bondade, né? Ou seja, esse desenho aqui não ficou agradável para a nossa acuidade visual. Como que a gente resolve esse problema aqui? Gente? Vamos jogar fora esse daqui e vamos aumentar o número de pontos. Na verdade, eu vou aumentar esse número de pontos fazendo o seguinte. Eu vou pegar o x, vou fazer ele igual a space, porque com 60, 70 pontos, em geral, o seu gráfico fica agradável visualmente. Bom, então, space de 0, 3 vezes % e vamos pôr 80 pontos, para pôr bastante ponto. Bom, então aqui o x vai ser um vetor de 80 pontos, e regularmente espaçados entre 0 e 3π. Agora eu vou fazer y igual a seno
de x, tomando cuidado para pôr o ponto e vírgula, para minha tela não ficar pulando, bom, que são muitos números. E agora eu faço plot 2D x, y. Eu faço isso e eu obtenho essa curva aqui, que já está bem mais bonitinha. Bom, aqui agora, gente, mais uma coisa que não é objetivo do nosso curso, não, mas eu vou ensinar um pouco para vocês. É o seguinte, quando eu tenho que fazer um gráfico que é para uma coisa só, para colocar num trabalho prático, num projeto, uma coisa assim, é mais fácil, você pode fazer tudo que eu mostrar aqui, que eu vou fazer para você, você consegue fazer por programação, mas é muito chato a gente aprender esses detalhes. Em geral, é mais fácil a gente usar isso aqui, tá certo? Esse editar aqui, que com isso aqui a gente tem uma série de possibilidades. Tá bom? Por exemplo, eu vou pegar aqui propriedades da figura. Então aqui eu vou, por exemplo, mexer aqui nesse compound, eu vou pegar essa polyline aqui, que é exatamente essa curva que está aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, a espessura dela aqui, tá bom? Está em 1. Eu vou passar para 4. Tá vendo? Ela ficou mais grossinha. Se eu quiser, ao invés de ser uma linha sólida, eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar ela aqui para dash dots. Ela fica desse jeito. Ao invés de ser pretinha, tá bom, gente? Eu quero mudar ela para verde, digamos. Tá? E por aí vai, gente. A gente pode mudar a característica dos eixos, colocar títulos, fazer uma série de coisas. Através dos exercícios, vocês vão aprender algumas coisas que são das mais fáceis de se fazer por programação. Mas o que eu aconselho é o seguinte, você faz isso daqui e depois, em geral, você quer incluir isso aqui no arquivo Word, tá bom? Você vem aqui nesse arquivo, tá bom? E copia para a área de transferência. Isso aqui é a mesma coisa que você fazer um Ctrl+C. Depois você dá um Ctrl+V, né? Você cola no seu PowerPoint, no seu arquivo Word ou em qualquer outra coisa que você estiver trabalhando. Bom, então é assim que a gente faz gráficos com o Scilab. Tem muito mais coisas, tem gráficos 3D, tem gráficos de um monte de coisas. Se vocês forem no demo de gráficos, vocês vão ver um tanto de exemplos. Todos eles podem ser úteis sim para outras disciplinas. Eles não são objeto desse curso aqui. Os gráficos do Scilab mereceriam um curso em si.